Jeremias capítulo 17. O pecado de Judá não pode ser apagado. O pecado de Judá está escrito com uma pena de ferro e com a ponta de um diamante, e se encontra entalhado na tábua do seu coração e sobre os chifres de vossos altares. Ao passo que seus filhos se lembram dos seus altares e de seus bosques, pelas árvores verdes sobre as altas colinas. Ó meu monte no campo, eu darei teus bens materiais e todos os teus tesouros por despojo, e teus lugares elevados por causa do pecado em todos os teus limites. Assim, tu mesmo irás abandonar a tua herança que eu te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos em uma terra que tu não conheces. Pois vós ateastes fogo em minha ira, que queimará para sempre. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem, e torna carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Pois ele será como o arbusto no deserto, e não verá quando o bem chegar. Porém habitará os lugares secos no deserto, em uma terra salgada e não habitada. Abençoado é o homem que confia no Senhor, e cuja esperança é o Senhor. Pois ele será como uma árvore plantada próximo às águas, e que estende as suas raízes até o rio, e não verá quando o calor chegar. Porém a sua folha estará verde, e não terá preocupação no ano de seca, e nem cessará de produzir fruto. O coração é enganoso acima de todas as coisas, e desesperadamente perverso. Quem pode conhecê-lo? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu sondo os rins, para dar a cada homem conforme os seus caminhos, e conforme o fruto dos seus feitos. Como a perdiz assenta-se sobre ovos e não os choca, assim é aquele que adquire riquezas, porém não da maneira correta. Ele as deixará no meio dos dias, e no seu fim será um tolo. Um trono alto e glorioso desde o início é o lugar do nosso santuário. Ó Senhor, a esperança de Israel, todos que abandonam a ti serão envergonhados, e aqueles que se afastam de mim serão escritos na terra, porque eles abandonaram o Senhor, a fonte de águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e eu serei curado. Salva-me, e eu serei salvo, porque tu és meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Deixe-a vir agora. Quanto a mim, não me apressei em ser um pastor para seguir a ti, nem desejei o dia da aflição. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios estava correto perante a ti. Não sejas um terror para mim, tu és minha esperança no dia do mal. Estejam confundidos aqueles que me perseguem, porém não me deixe confundido. Que eles estejam consternados, porém não me deixe ficar consternado. Sobre eles traz o dia do mal e destrua-os com dupla destruição. Assim me disse o Senhor: vai e permanece no portão dos filhos do povo, pelo qual os reis de Judá entram e pelo qual saem, e em todos os portões de Jerusalém. E dize-lhes: ouvi vós a palavra do Senhor, vós reis de Judá e todo Judá, e todos os habitantes de Jerusalém que adentram por estes portões. Assim diz o Senhor: atentai para vós mesmos e não transporteis carga no dia do Shabat, nem a introduzais pelos portões de Jerusalém. Nem transporteis carga para fora de vossas casas no dia do Shabat, nem façais vós qualquer trabalho, porém santificai o dia do Shabat, como eu ordenei a vossos pais. Porém eles não obedeceram, nem inclinaram seus ouvidos,
mas endureceram a sua cerviz, para que não ouvissem nem se instruíssem. E isto acontecerá, se vós diligentemente escutardes a mim, diz o Senhor, e não introduzirdes cargas através dos portões desta cidade no dia do Shabat. Porém, santificardes o dia do Shabat, para nele não trabalhardes. Então entrarão pelos portões desta cidade reis e príncipes assentando-se sobre o trono de Davi, sendo levados em carruagens e sobre cavalos, eles e os seus príncipes, os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e esta cidade permanecerá para sempre. E eles virão das cidades de Judá e dos lugares próximos a Jerusalém, e da terra de Benjamim, e da planície, e dos montes, e do sul, trazendo ofertas queimadas e sacrifícios, e ofertas de alimentos, e incenso, e trazendo sacrifícios de louvor à casa do Senhor. Porém, se vós não me escutardes, para santificar o dia do Shabat, e para não carregardes carga, e adentrardes os portões de Jerusalém no dia do Shabat, então eu atearei fogo aos seus portões, e este devorará os palácios de Jerusalém, e não será apagado. Jeremias capítulo 18. O vaso do oleiro, a impenitência do povo. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, dizendo: Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá eu farei ouvir as minhas palavras. Então eu desci à casa do oleiro, e eis que ele realizou um trabalho nas rodas. E o vaso que ele fez de barro estava desfigurado na mão do oleiro. Então fez dele novamente outro vaso, como pareceu bem ao oleiro fazê-lo. Então a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Ó casa de Israel, não posso eu fazer convosco como este oleiro? Diz o Senhor. Eis que, como o barro está na mão do oleiro, assim estáis vós em minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar acerca de uma nação e acerca de um reino, para remover completamente e para demolir e para destruí-lo, se aquela nação contra quem eu tenha pronunciado se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei em fazer com eles. E no momento em que eu falar a respeito de uma nação e a respeito de um reino, para construir e para plantá-lo, se este fizer o mal aos meus olhos e não obedecer à minha voz, então eu me arrependerei do bem com o qual eu disse que iria beneficiá-los. Agora, pois, vai, fala aos homens de Judá e aos habitantes de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor: Eis que eu moldo o mal contra vós, e planejo um plano ruim contra vós. Convertei-vos agora cada um de seu mau caminho, e faça os seus caminhos e os seus feitos bons. E eles disseram: Não há esperança. Porém nós andaremos após nossos próprios intentos malignos, e nós faremos cada um a imaginação de seu coração maligno. Portanto, assim diz o Senhor: Perguntai vós agora no meio dos pagãos, quem ouviu tais coisas? A Virgem de Israel fez uma coisa muito horrível. Irá um homem deixar a neve do Líbano por uma rocha do campo? Ou será abandonada a corrente de águas frias que vem de outro lugar? Porque o meu povo me abandonou, eles queimaram incenso à vaidade e fizeram-nos tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas para andar em veredas, em um caminho não construído, para fazer a sua terra desolada e um perpétuo assobio. Cada um que passar estará atônito e sacudirá a sua cabeça.
Eu os espalharei como que com um vento oriental perante o inimigo. Eu lhes mostrarei as costas e não a face, no dia da sua calamidade. Então eles disseram: Vinde e planejemos intentos malignos contra Jeremias, porque não perecerá a lei do sacerdote, nem o conselho do sábio, nem a palavra do profeta. Vinde e firamo-lo com a língua, e não atentemos a qualquer de suas palavras. Dê atenção para mim, ó Senhor, e escuta a voz daqueles que contendem comigo. Será o mal recompensado por bem? Pois eles cavaram uma cova para minha alma. Lembra que eu permaneci diante de ti para falar-lhes o bem e para desviar deles a tua ira. Portanto, entrega os seus filhos à fome e derrama o seu sangue pela força da espada, e sejam suas esposas enlutadas de seus filhos, e sejam viúvas, e os seus homens sejam mortos, seus jovens sejam mortos pela espada em batalha. Ouça-se um clamor de suas casas, quando tu trouxeres de repente uma tropa sobre eles. Pois eles cavaram uma cova para me capturar e esconderam armadilhas para os meus pés. Contudo, Senhor, tu conheces todos os seus conselhos contra mim para matar-me. Não perdoes a iniquidade deles, nem apague o seu pecado de tua vista, porém sejam eles derrubados diante de ti. Procede desta forma com eles, no tempo de tua ira. Jeremias capítulo 19. A botija quebrada, a ruína de Jerusalém. Assim diz o Senhor: vai e compra uma garrafa de barro de um oleiro, e toma dos anciãos do povo e dos anciãos dos sacerdotes, e sai em direção ao vale do filho de Inom, que fica próximo à entrada do portão oriental, e proclama lá as palavras que eu te direi. E dize: ouvi vós a palavra do Senhor, ó reis de Judá e habitantes de Jerusalém. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que eu trarei o mal sobre este lugar, o qual farás unir os ouvidos de quem ouvir. Porque eles me abandonaram e tornaram estranho este lugar, e nele queimaram incenso para outros deuses, os quais nem eles nem os seus pais conheceram, nem os reis de Judá, e encheram este lugar com o sangue de inocentes. Eles também edificaram os lugares altos de Baal para queimar os seus filhos por meio do fogo, como ofertas queimadas a Baal, o que eu não ordenei e nem falei isto, nem veio isto à minha mente. Portanto, eis que os dias vêm, diz o Senhor, em que este lugar não será mais chamado Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. E eu farei vazio o conselho de Judá e de Jerusalém neste lugar. E eu os farei cair pela espada diante dos seus inimigos, e pelas mãos daqueles que buscam as suas vidas, e as suas carcaças eu darei para servir de comida às aves do céu, e para os animais da terra. E eu farei esta cidade desolada e um assobio. Cada um que passar se assombrará e assobiará, por causa de todas as suas pragas. E eu os farei comer a carne dos seus filhos e a carne das suas filhas, e eles comerão cada um a carne de seu amigo no cerco e aperto, no qual os confinarão os seus inimigos e aqueles que buscam suas vidas. Então tu quebrarás um vaso à vista dos homens que forem contigo, e lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo eu quebrarei este povo e esta cidade, como alguém quebra um vaso do oleiro, tal que não possa ser feito inteiro novamente. E eles os enterrarão em Tofete,
até não haver lugar para enterrar. Desta forma eu farei a este lugar, diz o Senhor, e aos seus habitantes, e farei esta cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão contaminadas como lugar de Tofete, por causa de todas as casas sobre cujos terraços eles queimaram incenso para todo o exército do céu, e derramaram ofertas de bebidas para outros deuses. Então veio Jeremias de Tofete, para onde o Senhor o tinha enviado para profetizar, e ele permaneceu no átrio da casa do Senhor e disse para todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu trarei sobre esta cidade e sobre todas as suas aldeias todo o mal que eu pronunciei contra ela, porque eles endureceram a sua cerviz, para que não ouvissem as minhas palavras. Jeremias capítulo 20. Jeremias é preso no tronco. Então Pazur, o filho de Imer, o sacerdote, que era também principal governador na casa do Senhor, ouviu que Jeremias profetizou estas coisas. Então Pazur feriu Jeremias, o profeta, e o colocou nos troncos que estavam no portão superior de Benjamim, que ficava próximo à casa do Senhor. E aconteceu no dia seguinte que Pazur tirou Jeremias dos troncos. Então disse-lhe Jeremias: O Senhor não chamou teu nome Pazur, mas Magor-Missabib. Pois assim diz o Senhor: Eis que eu farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos, e eles cairão pela espada dos seus inimigos, e teus olhos contemplarão. E eu darei todo Judá na mão do rei de Babilônia, e ele os transportará cativos para a Babilônia, e os matará com a espada. Além disso, entregarei toda a força desta cidade, e todas as suas obras, e todas as suas coisas preciosas, e todos os tesouros dos reis de Judá, nas mãos dos teus inimigos, os quais o despojarão, e os tomarão, e os transportarão para a Babilônia. E tu, Pazur, e todo aquele que habitar em tua casa será levado ao cativeiro. E tu chegarás à Babilônia, e lá tu morrerás, e lá serás enterrado, tu e todos os teus amigos, a quem tu profetizaste mentiras. Ó Senhor, tu me iludiste e fui enganado. Tu és mais forte do que eu e prevaleceste. Diariamente sirvo de escárnio, todos zombam de mim. Porque desde que eu falei, clamei e gritei, violência e saque. Porque a palavra do Senhor tornou-se uma desonra para mim e um escárnio diariamente. Então eu disse: Eu não farei menção dele, nem falarei mais em seu nome. Mas a sua palavra estava em meu coração como um fogo ardente, trancado em meus ossos, e eu fiquei cansado de tanto me conter. Eu não posso mais. Porque eu ouvi a calúnia de muitos, medo em todo lado. Denunciai, dizem eles, e o denunciaremos. Todos os meus familiares esperaram o meu manquejar, dizendo: talvez ele seja traído, e nós prevaleceremos contra ele, e nós nos vingaremos dele. Porém, o Senhor está comigo como um poderoso e terrível. Portanto, meus perseguidores tropeçarão e não prevalecerão. Eles serão grandemente envergonhados, pois eles não prosperarão. A eterna confusão nunca será esquecida. Porém, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês os rins e o coração, permita-me ver a tua vingança sobre eles, pois revelei a ti a minha causa.
Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, porque ele livrou a alma do pobre da mão dos malfeitores. Amaldiçoado seja o dia em que eu nasci. Não permita que o dia em que minha mãe me deu à luz seja abençoado. Amaldiçoado seja o homem que trouxe notícias ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho homem, fazendo-o muito alegre. E que aquele homem seja como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu. E deixai-o ouvir o clamor na manhã e as altas vozes ao meio-dia. Porque ele não me matou desde o útero, para que minha mãe pudesse ser minha sepultura e o seu útero estivesse sempre com a minha presença. Por que razão saí do útero para conhecer o duro trabalho e tristeza, para que meus dias devessem ser consumidos pela vergonha?